Eu costumo dizer que o capítulo 24 de São Mateus é o Apocalipse dentro do Evangelho. Porque o capítulo 24 todo ele é escatológico. Ele é uma profecia do tempo do fim. Jesus começou a responder às perguntas que os discípulos fizeram. E a pergunta que os discípulos fizeram foi dupla. No capítulo 24 e no verso 3, Jesus diz assim: e chegando, assentado no Monte das Oliveiras, achegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então Jesus começou a responder essas duas perguntas, mas começou primeiramente a responder a segunda pergunta. A primeira pergunta falava da destruição de Jerusalém, a destruição do templo. E a segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus começou a responder primeiro esta segunda pergunta, dizendo que viriam falsos cristos e eles deveriam se acautelar, verso 4, para que não fossem enganados. Verso 5, muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 6, ouvireis de guerras, de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores, são sinais anunciando que está chegando o momento principal na história da terra, que é a volta de Jesus. E então, diz o verso 9, vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Jesus disse que os cristãos, os filhos de Deus na terra, seriam odiados porque são filhos de Deus, odiados porque vivem em harmonia com Deus, obedecendo os mandamentos de Deus, odiados porque são cidadãos do reino de Deus, mas vivendo ainda neste mundo, nadando contra a correnteza deste mundo. Por isso seriam odiados de todas as gentes por causa do nome de Jesus. E nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão. E o verso 11 diz: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A multiplicação do pecado esfriaria, congelaria o amor. As pessoas deixariam de amar como Deus quer que amemos. As pessoas não saberiam mais o que é amar. Tudo no mundo hoje é mais ou menos por interesse. Tudo no mundo hoje gira em torno de coisas, de matéria. É um materialismo. Mas Deus está falando que é a multiplicação do pecado. É de tanto pecar que as pessoas perdem a vontade de amar. Desaprendem a amar. Porque nós só aprendemos a amar aos pés de Jesus. E aprendemos a valorizar as pessoas aos pés de Jesus. E aqui diz o verso 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança nos caminhos de Deus. Não é o começar animado, não é o começar fiel, é o permanecer fiel até o fim, andando com Jesus. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Este evangelho será pregado. Mesmo que você não saiba como ele será pregado antes da volta de Jesus. Nós vivemos num tempo em que praticamente mais da metade do mundo nunca ouviu falar de Jesus. Quando você pensa numa China, não é? Quando você pensa nesses países onde o evangelho ainda não penetrou, isso equivale à metade ou um pouco mais da metade da população mundial, dos 7 bilhões de habitantes. Como poderemos alcançar todo este mundo em tão pouco tempo? Se o cristianismo está na terra há cerca de 2000 anos, o cristianismo está aqui. Em 2000 anos não alcançamos nem a metade do mundo. E como nós poderemos em poucos anos alcançar a outra metade do mundo que nunca ouviu falar de Jesus, nunca teve uma Bíblia na mão para ler? Esta é uma tarefa impossível para os seres humanos. Impossível.
Nós não podemos cumprir com esta tarefa. Deus tem um plano especial. Deus tem uma estratégia para anunciar o evangelho no mundo todo, em questão de horas, em questão de dias. Nem anos ele precisa. Basta alguns dias, ele pode anunciar no mundo todo. Isto está previsto, está profetizado em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, abra sua Bíblia, veja o que Deus fará para que o evangelho alcance o mundo todo em pouco tempo. Apocalipse capítulo 6. O evangelho não será pregado por uma estratégia de evangelismo, uma estratégia humana. Não são os nossos planos, mas é do jeito que Deus planejou. Vejam como Deus planejou anunciar o evangelho no mundo todo em pouco tempo. Capítulo 6, verso 12 em diante. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol se tornou negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu se retirou como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Queridos, quando Jesus Cristo se levantar e abrir o sexto selo, vai ocorrer esta série de eventos profetizados na palavra de Deus. Alguns podem perguntar, mas pastor, isto já não aconteceu? Nós perdemos muito quando nós não entendemos. Nós perdemos muito quando nós não entendemos o duplo sentido, a dupla significação dos eventos pronunciados por Jesus Cristo. Nós perdemos muito na compreensão da profecia quando pensamos, bom, isso aconteceu uma vez, não vai acontecer mais. Decreto dominical aconteceu no passado. Supremacia papal aconteceu no passado. Decreto dominical vai acontecer no futuro. Supremacia papal vai acontecer no futuro. O povo de Deus foi perseguido no passado. O povo de Deus vai ser perseguido no futuro. Mártires existiram no passado. Mártires existirão no futuro. Houve um tremor de terra no dia 1º de novembro de 1755. Houve o escurecimento do sol em 1780, 19 de maio. E houve então a queda das estrelas, 13 de novembro de 1833. Vai ocorrer de novo o sinal anunciando a chegada do juízo dos vivos. O tempo em que Deus vai julgar os vivos será anunciado, será proclamado com sinais no sol, na lua e nas estrelas. Deus anunciou a chegada do juízo dos mortos em 1844. O juízo dos mortos, que começou no dia 22 de outubro de 1844, não iniciou no anonimato, em segredo, sem ninguém saber. Não, Guilherme Miller, na América. Manuel Lacunza, na América do Sul. Edward Irving, na Inglaterra. José Wolff, em outras partes do mundo. Diferentes pregadores, ao mesmo tempo, anunciando a mesma mensagem, movidos pelo Espírito Santo, dizendo que a volta de Jesus estava se aproximando. E a volta de Jesus seria por volta de 1844. Mas, queridos, houve um engano, não era a volta de Jesus. Era o início do juízo dos mortos. Quando Jesus Cristo passou do lugar santo para o Santíssimo no santuário celestial. Deus não começou o juízo dos mortos sem primeiro anunciar e proclamar. Deus anunciou através de um terremoto, escurecimento do sol, queda das estrelas. Deus também não vai começar o juízo dos vivos. Primeiramente, anunciar. Deus não tem planos e não tem desejo de que as pessoas se percam. Deus quer que as pessoas se salvem. E quando Deus anuncia o momento em que o juízo dos vivos vai começar, as pessoas se preparam. É por isso que Jesus anunciou os sinais da sua segunda vinda, para que as pessoas se preparassem. Deus não quer pegar seus filhos e filhas de surpresa. Deus quer anunciar, proclamar. Os que são filhos das trevas serão pegos de surpresa, não os filhos de Deus. Mas, meus queridos, quando Jesus Cristo abrir o sexto selo, vai começar a série de eventos
proclamando a chegada do juízo dos vivos. Onde está o juízo dos vivos? Dentro do contexto do sexto selo. O capítulo 7 de Apocalipse está falando do selamento do povo de Deus. Podem ler aí o capítulo 7. O capítulo 7 de Apocalipse faz parte do sexto selo que começou no capítulo 6, verso 12. O sexto selo começa no capítulo 6, verso 12 e vai até o final do capítulo 7. Portanto, quando você estiver lendo o capítulo 7, se lembre, você não está lendo algo independente do sexto selo. Você está lendo algo que está dentro do texto do sexto selo. Vamos ler o capítulo 7, verso 1. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Olhem que o selo do Deus vivo apareceu no contexto do sexto selo. O selo do Deus vivo tem tudo a ver com o selamento do povo de Deus. Assim como o sinal da besta tem tudo a ver com o selamento dos ímpios para a perdição, o selo do Deus vivo diz respeito ao selamento do povo de Deus para a salvação. E estamos lendo sobre o sexto selo. Quando alguém perguntar, mas por que o sexto selo? E os sinais anunciados aqui do grande tremor de terra, escurecimento do sol, da lua e a queda das estrelas, por que isto aqui está anunciando o juízo dos vivos? Porque o capítulo 7 está dizendo que o selo do Deus vivo será aplicado no contexto do sexto selo. Por isso diz aqui o capítulo 7 e o verso 2. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Deus vai sinalar, Deus vai selar o seu povo na testa, com o selo do Deus vivo. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 20, verso 12, que o sábado é o selo do Deus vivo. Também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Ezequiel capítulo 20, verso 20, fala que o sábado é o selo do Deus vivo. Por isso, queridos, que o sinal da besta é um outro dia, não o sábado, é um outro dia santificado no mundo. Existe o verdadeiro dia sagrado de Deus, existe o falso dia, o falso sábado, que é o domingo, é o primeiro dia da semana. Então o primeiro dia da semana se constitui em o sinal da besta, enquanto que o selo do Deus vivo é o sábado. Chegará um momento em que Deus vai começar a selar o seu povo com o selo do Deus vivo. E que cada pessoa na face da terra terá que fazer uma decisão inteligente do que está fazendo. Uma decisão ao lado do selo do Deus vivo ou ao lado do sinal da besta. O sinal de Deus e o sinal da besta não serão aplicados em pessoas ignorantes, em pessoas que não sabem o que está acontecendo. Cada um terá condição de fazer uma decisão inteligente. O mundo todo ficará sabendo qual é o selo de Deus. Eu assisti hoje a entrevista que um jovem, que hoje é vice-presidente da Columbia Pictures, este jovem adventista, foi entrevistado por Oprah no seu programa, e Oprah perguntou: mas como você, um jovem cristão, e que guarda o sábado, como é que você chegou nesta posição? Vice-presidente da Columbia Pictures? Ele disse: eu expliquei para eles que eu guardava o sábado, desde a sexta-feira, o pôr do sol da sexta, até o pôr do sol de sábado, porque este é o 7º dia. E ela então disse: então quer dizer que o 7º dia, o sábado, é o 7º dia, o que vem depois da sexta-feira? Não é o domingo? Porque até hoje eu pensei que o sábado era o domingo. Ele disse: não, depois da sexta-feira, ao pôr do sol, começa o sábado.
eu não respondo, eu não leio e-mails, não atendo telefones. É um dia sagrado para o meu descanso, para a comunhão com Deus e com a família. E você conseguiu isto? Ele disse, bom, eu planejei que eu não contaria isso para o meu chefe até que eu recebesse o emprego. Fiz esse plano. Mas quando eu fiz o plano de não contar a respeito do sábado, a não ser depois que recebesse o emprego, Deus me falou, não. Você tem que falar, seja obediente. E então eu falei. Mas eles me concederam um sábado livre. Queridos, Deus está proclamando diante do mundo que o sábado é o dia do Senhor. O sábado ficará conhecido no mundo todo como selo do Deus vivo em questão de poucos dias. Quando o grande tremor de terra, da qual o sexto selo está falando, acontecer, o mundo todo saberá. Ninguém precisará anunciar esse grande terremoto pelos jornais ou pela televisão, porque todos os habitantes da terra saberão quando esse grande tremor de terra ocorrer, porque será um grande tremor de terra, não no Brasil, não nos Estados Unidos, será um grande tremor de terra no planeta Terra. É a terra que vai tremer, não é um país, não é um continente. Todos saberão. Deus usando os elementos da natureza para proclamar diante do mundo algo estupendo, espetacular que vai acontecer. E o mundo todo curioso vai perguntar o que está acontecendo. E o povo de Deus remanescente poderá dizer, poderá contar a verdade. Falar, é o selo do Deus vivo que vai começar a ser aplicado. É o selamento do povo de Deus que vai começar. É a hora do juízo dos vivos. Temei a Deus e dai-lhe glória. Guardem os mandamentos de Deus. Abracem a Jesus como Salvador. E em seguida vem o escurecimento do sol. E em seguida o escurecimento da lua em cor de sangue. E em seguida a queda das estrelas. E em seguida o quê? O céu se retira como um livro que se enrola. Montes e ilhas são removidos dos seus lugares. E o povo apavorado perguntará, o que é isso? E o povo de Deus dirá, esses são os sinais que Deus está mostrando no céu e na terra, dizendo que o juízo dos vivos está chegando. É tempo de julgamento. Mas Jesus é o juiz e Jesus também é o advogado. Aceite a Jesus como Salvador e você estará salvo no julgamento. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1 diz, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, meus queridos, quando esses sinais acontecerem, o mundo todo ficará sabendo. E o mundo todo perguntará o que é que está acontecendo. Em questão de dias, todos saberão qual é o selo do Deus vivo e qual é o sinal da besta. Porque o remanescente de Deus na terra, os 144 mil, proclamarão isto com poder, com inspiração, movidos pelo Espírito Santo. Por isso o evangelho vai ser pregado no mundo todo, em pouco tempo, porque Deus tem sua estratégia. Jesus não vai voltar no anonimato, em segredo. Antes da vinda dele, haverá a conversão de uma grande multidão. O capítulo 7, que pertence ao sexto selo, fala do selamento com o selo do Deus vivo e fala quais são os primeiros que serão selados. Vejam aí, o verso 4, capítulo 7, verso 4, diz quem são os primeiros a serem selados. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. O selamento do povo de Deus começa com as primícias dos salvos vivos. E as primícias dos salvos vivos são os 144 mil. São os primeiros a serem selados. São os primeiros a proclamarem o alto clamor, sai dela, povo meu, e una-se aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Depois do selamento das primícias, que são os 144 mil, vem então o selamento da grande multidão que ninguém podia contar. A grande multidão de conversos da hora undécima, da última hora. Vejam no capítulo 7, ainda dentro do contexto do sexto selo. Capítulo 7, verso 9. Aqui o verso 9 do capítulo 7 diz, depois destas coisas eu olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de
todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Primeiro, Deus mostrou para o profeta João um grupo chamado 144.000, as primícias dos salvos vivos sendo selados. Depois Deus mostrou uma multidão que ninguém podia contar, de salvos. Interessante, irmãos, quando João foi perguntado a ele, quem são estes? Quem são estes? Os 144.000 e a grande multidão. Quem são estes? Vejam aí a pergunta no capítulo 7 e o verso 13 em diante. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Estes, quem são? Estes são os que vieram da grande tribulação. A grande tribulação é aquela angústia da qual nunca jamais houve angústia igual. Jesus disse em Mateus 24, haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Daniel capítulo 12, verso 1 diz, haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Daniel 12, 1 fala da angústia qual nunca houve, que é a angústia final, que começa com o decreto dominical. Jesus falou em Mateus 24 da angústia qual nunca houve. É a mesma angústia da qual falou Daniel, que começa com o decreto dominical. Meus queridos, tanto os 144.000 como a grande multidão, as primícias dos salvos vivos e a seara dos salvos vivos, eles passarão juntos por esta grande angústia. Por isso, quando o anjo perguntou, quem são estes? De onde vêm? Ele mesmo respondeu, eles vêm da grande tribulação e estão trajados com vestidos brancos, porque são vitoriosos em Jesus. Estão vestidos pela justiça de Cristo, simbolizada pelos vestidos brancos. Queridos, as primícias e a seara passam pela grande tribulação, selados pelo selo do Deus vivo. A maior conversão de todos os tempos está para acontecer ainda no futuro. Quando o evangelho começou a ser pregado, 3.000 se converteram num dia. Depois 5.000. E foi se duplicando, multiplicando o número dos salvos. Agora, no tempo do fim, milhões vão se converter num dia. Uma multidão que ninguém podia contar. O evangelho de Jesus, a conclusão do evangelho, o término da pregação do evangelho não será com menos poder do que quando começou. Naquele tempo foi a chuva temporã e agora será a chuva serôdia do Espírito Santo. Antes que a porta da graça se feche, Jesus Cristo trará para junto de si, formando um só rebanho, a primícia e a seara, um só rebanho, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Queridos, por isso o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim, porque Deus tem o plano. Não é um plano montado e traçado por mente humana, é um plano montado e planejado pela mente divina e vai funcionar. Porque vai chacoalhar o mundo, vai despertar o mundo. Deus tem pessoas sinceras em todas as igrejas, em todas as religiões, que vão se unir ao povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus, quando eles ouvirem o alto clamor, sai dela, povo meu. E então haverá um só rebanho e um só pastor. Deus está chamando você, minha irmã, meu irmão, para fazer parte deste povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Amém? Louvado seja Deus por este privilégio. Venha logo, Senhor Jesus, é o nosso clamor. Venha logo. Amém?